Muito boa tarde. Vamos dar início a esta sessão. A obra do Luís Barreiros Tavares é um gosto apresentá-la, tê-la editado e apresentá-la. O Luís é um amigo, foi de resto meu colega aqui nesta casa. Tem colaborado também comigo, quer no MIL, quer em particular na Nova Águia, na revista Nova Águia, em que de resto é vice-diretor, onde tem publicado muito regularmente textos da sua autoria, onde também tem colaborado na transcrição de textos, nomeadamente de Eduardo Lourenço. É já o terceiro livro que edito. O primeiro é um conjunto de ensaios sobre o Fernando Pessoa, que se intitula precisamente O Ato de Escrita de Fernando Pessoa. Mais recentemente editou um outro livro que se intitula Em Roda Livre com Eduardo Lourenço, e que é um livro que reconstitui uma conversa entre o Luís e o Eduardo Lourenço. Parte dessa conversa, desse diálogo, tinha sido já publicado na revista Nova Águia e depois foi publicado na íntegra em livro o ano passado, julho, 2015, 2016. Este ano temos um terceiro livro de Luís Barreiros Tavares. Alguns destes textos que integram este livro tinham também já sido publicados na revista Nova Águia. Quem acompanha a revista sabe, enfim, da atenção que o Luís Barreiros Tavares dá a Amadeu Sousa Cardoso, e não apenas, outras figuras, não apenas do pensamento, mas das artes plásticas e de outras expressões da cultura. E de facto foi um gosto publicar este livro, particularmente nesta altura, em que se tem falado do Amadeu Sousa Cardoso. Ainda recentemente estive no Museu Soares dos Reis, onde se promoveu uma sessão sobre a obra de Amadeu Sousa Cardoso. De resto, eu também estou integrado no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, onde, em parceria com o Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, se está a promover um ciclo internacional que tem por título Cidades de Amadeu, e que passa por, de facto, em várias cidades, não apenas do país, desde logo do país, no Porto. Foi aí que se iniciou esse ciclo, no Museu Soares dos Reis, no dia 28 de setembro, se não me falha a memória. Entretanto, já houve uma sessão em Coimbra, mas depois terá uma dimensão internacional, com sessões em Barcelona, Berlim, Londres, de facto para dar conta da força desta obra. E força aqui é um termo-chave, uma palavra-chave, porque precisamente é um termo que aparece aqui no título desta obra, Amadeu Sousa Cardoso, a força da pintura. E de facto, eu aqui nesta breve apresentação, antes de dar a palavra ao Luís, gostaria de facto de salientar essa dimensão da obra, tal como o Luís de Barreiros Tavares a perspectiva. Ele, de resto, o livro vale também por isso, vale pelo apanhado que ele próprio faz de estudos prévios em torno da obra de Fernando Pessoa, de Amadeu Sousa Cardoso, perdão, de citações que ele faz do próprio Amadeu. Nesse aspecto é uma obra para aqueles que se queiram estudar, é uma obra de introdução e de apresentação panorâmica muito bem estruturada, e de facto nos vários capítulos, seja através do Amadeu, seja através de alguns dos seus hermeneutas, de facto essa força de uma obra, essa força de uma pintura é algo que vai emergindo. Por exemplo, quando o Amadeu disse: eu não sigo escola alguma, as escolas morreram. Nós, os novos, só procuramos originalidade. Sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista, tudo um pouco, mas nada disso forma uma escola.
Se há, porém, algo que transparece nessa obra, é, segundo Luís de Barreiros Tavares, a força de um caráter, de um temperamento, desde logo. Como igualmente se refere neste livro, dando-se voz ao próprio Amadeu, ninguém deixa de fazer uma obra de arte intensa por falta técnica, mas por falta de outra coisa, a que se chama temperamento. Enfim, para mim, os tais artistas da técnica, ou somente técnica, acabaram. Amadeu parecia, lê-se numa outra passagem do livro, parecia estar em guerra permanente com o mundo. No livro, alguém refere mesmo que ele se havia preparado para uma certa exposição como quem se prepara para a guerra. Isto são palavras textuais. Daí também a alusão a uma permanente insatisfação. Permanentemente insatisfeito entre Manhouf e Paris. Só está bem onde não está. Esse assumido desprezo pelos artistas da técnica tê-lo-á levado a adotar, pelo menos em alguns casos, uma técnica propositadamente rude e tosca, como escreveu o autor desta obra. Poder-se-á, a este respeito, estabelecer uma ponte entre Amadeu de Sousa Cardoso e o seu conterrâneo Teixeira de Pascoais. E, de facto, é curiosa esta proximidade geográfica, mas não apenas, espiritual, em última instância, entre Amadeu de Sousa Cardoso e Teixeira de Pascoais. De resto, nesse encontro do Museu Soares dos Reis, houve várias pessoas que insistiram nesse diálogo entre os dois. E, de facto, eu próprio, nesse encontro, e para terminar esta minha intervenção, gostaria também de falar um pouco disso, estabelecendo esse elo, essa ligação. Segundo alguns hermeneutas da obra do Teixeira de Pascoais, estou a falar em particular do José Marinho, que é um autor que filosoficamente me tem interessado, particularmente, ao longo destes anos. É muito curiosa a visão que Marinho desenvolveu sobre a obra de Teixeira de Pascoais e que, entretanto, os muitos textos que ele escreveu ao longo da sua vida foram, entretanto, coligidos e publicados na Imprensa Nacional Casa da Moeda, sob o título geral de Teixeira de Pascoais, Poeta das Origens e da Saudade, e é muito curioso verificar como essa visão que Marinho desenvolve sobre o Pascoais, de uma poesia que de facto está muito para além da técnica, muito para além de uma dimensão estritamente artística, no sentido mais estrito e redutor do termo, é algo que se encontra nesta obra a propósito de Amadeu de Sousa Cardoso. Enfim, por tudo isso, é uma obra que eu vos convido a ler. Penso que, de facto, é uma obra que ilumina essa força da pintura de Amadeu de Sousa Cardoso. Enfim, gratos pela vossa atenção. No essencial, era isto que eu queria dizer. E então passaria a palavra ao Luís. Obrigado. Boa tarde ou boa noite. Gostaria de agradecer primeiro as palavras do Renato Epifânio, que foram bastante pertinentes, a propósito principalmente... Mais alto. A propósito principalmente da referência ao caráter um certo tosco, uma certa rudeza em determinadas séries de Amadeu, mas que ele não fica, portanto, essa aparente rudeza não revela uma fragilidade técnica, digamos, porque ele era capaz de fazer outros trabalhos, como desenho, etc. Portanto, eu gostaria para já de dizer que comecei por escrever um texto sobre o Santa Rita, pintor, publicado na Nova Águia, e que depois é que me surgiu a ideia de escrever sobre o Amadeu de Sousa Cardoso. Na realidade, eu só comecei a apreciar o Amadeu de Sousa Cardoso em uns 4 ou 5 anos. Isto porquê? Porque
aparentemente, à partida, a obra dele parece, digamos, extremamente dispersiva. Porque no tempo de idade dele, ele fez coisas extremamente variadas, não é? Mas não é dispersiva, porque ele constituiu séries, várias séries. Só que, em geral, nós, as pessoas, portanto, as pessoas leigos, não é? Observam só determinadas obras e ficam-se pela ideia de uma dispersão, de uma fragmentação, etc. Depois, há outra questão, é o caráter popular na obra de Amadeu de Sousa Cardoso. Portanto, ele explora o caráter, essa dimensão popular, e muitas vezes é vítima, digamos assim, é o objeto de uma crítica relativamente a essa questão. Nomeadamente a questão do folclore, do certo folclorismo, por exemplo, nomes destacados que não vou agora aqui citar, estão no livro, fazem uma determinada crítica a essa questão folclórica, a essa dimensão folclórica do Amadeu. Ora, o que é que acontece? O Amadeu consegue um cruzamento de linguagens entre essa dimensão popular e a dimensão urbana, moderna, da modernidade, fantástica. Ora, os artistas russos, no princípio do século XX, exploraram muito essa relação entre a arte popular e a arte moderna, não é? Portanto, depois há uma... Esse é um dos riscos de que foi vítima, de certa forma, o Amadeu. Ora, portanto, porque de facto, por exemplo, o Picasso explorou a arte africana, não é? O Malevich explorou a arte da Rússia, não é? A popular. E, portanto, essa fusão, esse cruzamento de linguagens é fundamental. Bom, eu não poderei aqui desenvolver muitas questões. Simplesmente gostaria de falar nessas séries, por exemplo, as cabeças oceânicas, que são fantásticas, são do exotismo fantástico, que não é propriamente aquele cubismo que a gente conhece, mas as cores, uma espécie de patchwork, como diz Jean-Claude Marcadé, essas cores, esses traços, essas faixas de cores são fantásticas, fazem um efeito de flutuação, como se essas superfícies biplanas, que são muito características da arte moderna, do desenvolvimento da arte moderna, que vão ser desenvolvidas posteriormente. Essa característica precisamente biplana, isto é, dando a ideia de uma superfície precária, sem profundidade, foi também um aspecto de que foi vítima de crítica negativa de Amadeu, que foi sujeito a Amadeu de Sousa Cardoso. Porque, de facto, ele trabalha tantas superfícies, como naquelas obras de 1917 e 16, trabalha tanto as superfícies, essas superfícies planas, sem profundidade, como nuances cromáticas, etc. Daí que essa relação, esse cruzamento é fantástico. Esse cruzamento é fantástico, e depois há a ideia de uma salganhada, não é? Mas essa salganhada é fantástica também, é extraordinária, porque relaciona as cores do folclorismo, um termo que alguns, e mesmo críticos, que promoveram a obra do Amadeu de Sousa Cardoso. Essas cores folclóricas também se cruzam com as cores da urbanidade, dos neons, da luz, etc. Portanto, eu não sei, portanto, eu penso que não poderei alongar muito mais. Gostaria de agradecer ao Renato Epifânio o seu comentário, a sua apresentação, e também, se não fosse ele, este livro não teria sido publicado, não é?
Agradeceria também ao José Martim, que escreveu o Prefácio e que lhe deu uma pitada de psicanálise, portanto, porque ele é psicanalista. E gostaria de dizer que estou muito contente de partilhar o lançamento do meu livro com a Maria Leonor Xavier, com o livro da Maria Leonor Xavier, que foi minha professora. Foi minha professora, inclusivamente há aí alguns autores com quem eu já trabalhei em entrevistas e de quem fui aluno, por exemplo, do Padre Costa Freitas e outras pessoas, portanto, que já fiz, com quem já trabalhei em registros, por exemplo, registros de vídeo. Mas isso não é para aqui chamado agora. Portanto, bom, até agora para aqui chamado, o Luís Barreiros Tavares, para além dos textos, do que tem escrito, os ensaios, tem feito também um trabalho muito meritório de divulgação do pensamento português contemporâneo, através de registros de vídeo. Ele grava algumas sessões, algumas conversas que ele tem tido com algumas dessas figuras e que depois põe na internet e que nos dias de hoje isso leva a outros públicos, de facto, autores que de outra forma seriam menos conhecidos e, portanto, também aí o Luís Barreiros Tavares tem feito um trabalho muito meritório. Queres que eu continue? Não. Isso já está satisfeito. Muito bem. Estive lá ontem, na reunião lá do Instituto de Filosofia, que já está naqueles processos de avaliação. Os autores que ainda foram as coisas já conhecem muito bem. Mas em relação aos livros, para as especialidades humanas, eu enviei as sugestões. Eu acho que numa das Então, o Tavares tira dois esses Tavares, depois mais o S, depois tira lá e eu acho que cruzámos e-mails. Sim, eu recebi, eu deve ter vindo. E depois vês o que é que te interessa. Eu sei que no primeiro algumas coisas de literatura de fora, mas a pintura. Sim, isto já é um trabalho de filosofia. Eu vou ver depois também conversamos. Porque como o projeto já está em andamento, não. Ok, ficamos assim. Está bem. E agradeço por feito. Agradeço teres aceito o projeto é gente diversificado.
ideia é, no final do próximo ano, jogarmos o primeiro volume. O outro volume só será para 19, portanto. Está dividido na estética. Primeiro o Renascimento, depois. Muito parabéns. Eu vou entrar por aqui. Eu também gosto de eu sou especialista nisso. Fica assim, fica combinado. Já viste aquela tenda de livros que está ali à venda fora? Sim. Essa coisa não sei. Vamos pegar para a minha filha que ela não. Isto é o. É mesmo pintura? Sim, sim, sim. Ela quer ir para Belas Artes, então para estimular. Para o Natal, já tenho prenda de Natal.